Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que sejam acolhidos, com carinho por todos nós. Uma mensagem de Edivaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. A mágoa. A semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta a pouco e pouco as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados na organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. A mágoa penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros, do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o nasceram. Instalando-se, arma sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidade adredemente estabelecidas, as quais deves atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de que é portadora a mágoa. Que assim seja. Boa palestra a todos. Desculpa.
Prezados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta nova oportunidade concedida a nós de aqui estarmos participando deste banquete espiritual. Aproveitemos esses instantes iniciais para silenciarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para juntos elevarmos a Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pelo dom da vida, por todas as bênçãos já recebidas até o dia de hoje. Possamos agradecer a Jesus, o Mestre incomparável, que nos trouxe o Evangelho, nos enchendo de esperanças. Agradecermos aos bons espíritos, os benfeitores da luz, que aqui já se fazem presentes, acolhendo a cada um de nós. Que estes mensageiros, em nome do Mestre, derrame sobre nós os benefícios espirituais de que nós carecemos, para nos sentirmos melhores, um bem-estar, aproveitando-se de todas as energias que aqui estão sendo permutadas. Nossa gratidão, Senhor, mais uma vez, que o Divino Mestre Jesus inspire-nos para nos tornarmos melhores cristãos. Que a paz esteja junto de nós, hoje e sempre. Com esta prece, nós pedimos a permissão para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Conosco nós temos a nossa colega, colaboradora, Elisa Del Piso, que ela vem do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, e sempre nos brinda aqui com a sua presença, com a sua mensagem. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Estou com uma gripe violenta, então se tiver aí uma tosse, um espirro, vocês já sabem. Um dos pontos muito importantes, um dos princípios bastante importantes da doutrina espírita é a reencarnação. Muitos levam para a questão da ilusão, né? Já fui uma rainha, já fui um rei, já fui isso, já fui aquilo. Chico dizia que provavelmente ele era a pulga lá no leão que avançava nos cristãos. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui passeando. O objetivo da reencarnação é a evolução, é a aprendizagem. Nós estamos todos aqui para aprender, nós somos alunos na escola da vida, como diz Cora Coralina. Então, como é que acontece esse processo de aprendizagem? É na nossa relação com o outro. Nós influenciamos e recebemos influência. Então essas influências, ela vem da família, principalmente, da escola, da sociedade, das mídias. Então nós vamos observando conceitos, estilos, e muitas vezes nós nos decepcionamos, porque nós criamos modelos. É muito comum, principalmente na adolescência, o modelo dos atores, dos cantores. Quem tem adolescente em casa sabe que eles vão seguindo. As minhas netas agora estão nos coreanos, são os modelos. E isso é comum.
Mas a doutrina espírita, nós vamos ver na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual foi o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? E os espíritos superiores a nós respondem: Jesus. A sua doutrina é a expressão mais pura da lei de Deus. Então, não é dele. É de Deus. Ele veio como emissário, iluminado, como um modelo e guia para que nós possamos segui-lo e alcançarmos o entendimento de Deus. Então, na semana passada, lá tem um grupo de estudos lá no SEDAC, na quarta-feira à tarde, e aí tem a palestra antes, e uma senhora então veio me procurar. Ela disse assim: Elisa, tu pode conversar com meu marido? Ele não acredita em Deus. Eu disse: é mesmo? Aí ele veio cheio de razão, cheio de conceitos, porque eu não acredito em Deus, porque isso, porque aquilo. E aí eu olhei para ele e disse assim: o senhor acredita em Jesus? Ah, sim. O senhor ama sua esposa, seus filhos, seus netos? Demais. Eu disse: então o senhor já não precisa mais nada. E coincidentemente, eu peguei uma palestra essa semana, vou mandar para ti, meu amigo, se eu não deletei ainda, tu vais gostar. Haroldo Dutra Dias e Alberto Almeida. Então, Alberto relata que Chico foi levado para as esferas, tá, de outros planos, provavelmente por Emmanuel. E aí ele foi passando pelas galáxias. A galáxia onde está seria da Terra, e ele foi. Chegou num ponto que ele olhou para a pessoa que tinha levado ele, que eu imagino que seja Emmanuel, e disse assim: eu quero voltar para Minas Gerais e tomar um café com pão de queijo. Porque a coisa estava além daquilo que ele podia, assimilar, que ele podia realmente entender. Então, não adianta nós ficarmos buscando o entendimento de Deus. O que nós temos que ter na mente é que Deus existe, que Deus é amor, que Deus é justo, e justamente um dos princípios principais da doutrina espírita, que é a reencarnação, mostra a justiça de Deus. Agora, particularidades nós vamos encontrar através dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta querer entender Deus, tem que ser através de Jesus. Ele é o caminho, né? E esse caminho é a lei de Deus, é o que vai nos levar à vida eterna, uma vida de paz e luz. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede, aqui nós temos duas palavras muito importantes que falam na fome e a sede, que simbolicamente está falando de amor, sede de amor e fome de amor. Quem tem Deus dentro de si não está vazio. Quem já consegue colocar Deus, mesmo sem compreender a sua grandiosidade, mas através dos ensinamentos do Cristo, não vai sentir o vazio. Até pode sentir por algum momento, mas não vai durar muito tempo, porque vai buscar a sua identidade celestial como filho de Deus. Mas por que nós temos tanta dificuldade em seguir esse modelo e guia que é Jesus? Por que nós temos tanta facilidade em seguir os influenciadores que estão aí nas mídias? Está todo mundo seguindo? Eu sempre digo que ninguém come uma salada de alface sem postar. Então é assim, é uma facilidade em estar seguindo esses influenciadores do dia a dia, mas o maior influenciador da história do mundo terreno, todos têm muita dificuldade em estar seguindo, em estudar o seu Evangelho, em buscar o significado das suas mensagens. Então nós vamos encontrar em Paulo, quando ele chama assim a atenção
desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. O que Paulo de Tarso estava nos chamando a atenção? Desperta, ó tu que dormes. É porque nós estamos adormecidos na matéria. Nós estamos adormecidos na matéria e sofremos então uma paralisia da alma. Por isso que nós sofremos. E quais são então os uniformes da carne, no qual nós estamos tão acostumados e nós temos tanta dificuldade em nos desvencilharmos desses uniformes? O corpo buscando sempre um modelo perfeito. Isso aí traz um sofrimento muito grande para a criatura, porque a pessoa está sempre tentando se adequar a um modelo que foi estabelecido, padronizado por esse mundo social. E eu lembro que algumas décadas atrás, o modelo era do neném gordo. Se o neném era gordinho, ele era bonitinho. Hoje até está sobrando até para os bebês que não sejam gordos. Então isso é uma coisa horrível. Outro uniforme da carne, a política. Tentar pegar uma vaguinha na equipe política, porque traz prestígio e poder. Outro, ser um destaque social, porque isso dá status. Então vocês estão vendo que essas fugas, a criatura vai buscando se inserir nesses uniformes e vai adormecendo cada vez mais, buscando sempre facilidades financeiras. Por quê? Porque a facilidade financeira traz aquele turbilhão, né, de ilusões de conforto que não dura muito tempo. Eu lembro que eu conversava muito com a minha mãe já no final da vida, e ela dizia assim: minha filha, eu já estou preparando biscoito para a viagem. Porque nós não levamos nada. Então é interessante que a gente faça esse inventário, o que nós vamos levar. Porque todos nós sabemos que nós vamos viajar. Não importa, né? Graças a Deus que a gente não sabe a data, mas a gente sabe que vai. Isso aí não tem como escapar. Então, o que nós estamos nos organizando para essa viagem? Será que nós vamos levar o cartão de crédito, casas, lanchas e, sabe, essa situação toda que a pessoa vai buscando, acumulando, mas não significa que esteja feliz. E na questão profissional, nem todos seguem determinadas profissões porque realmente tem vocação, tem vontade. É sempre uma profissão e fica ali naquela competição e segue uma profissão pela ambição. Eu já devo ter falado aqui, se eu não falei nessa casa, eu falei na casa antiguinha. Há muitos anos atrás, na época que eu ainda estava atuando na área da educação, eu participei de um congresso muito bom e uma professora, eu não lembro qual foi o conteúdo que ela foi trabalhar, mas ela contou uma história verídica. Tinha uma família de médicos, pai, avô, tios, eram todos médicos naquela família. Mas o jovem queria ser jornalista, a vocação dele era o jornalismo. Mas a pressão foi tão grande que ele fez medicina. E aí, quando chegou na fase em que ele foi fazer o estágio no hospital, já para pegar o diploma, era um período de Copa do Mundo no Brasil, e nós sabemos, agora já não tanto, mas a gente sabe que a Copa do Mundo é algo que envolve muito o brasileiro. E esses anos atrás, então, a coisa era muito forte. E aí ele estava na emergência
fazendo esse estágio, aconteceu um acidente. Chegou uma pessoa acidentada, bastante machucada, e a atendente falou para o médico: doutor, a situação é grave. Chegamos aqui com uma pessoa acidentada e a situação é muito grave. E aí o médico de plantão disse o seguinte, e o estagiário, recém-formado de medicina, estava ali do lado. Aí o médico de plantão disse o seguinte: o jogo está muito importante, enquanto isso tu vai lá, prepara a paciente, faz a asepsia, limpa tudo, prepara tudo direitinho. E assim a enfermeira fez. Mas questão assim de 5 minutos ela vai de volta para o médico: doutor, é sério, o senhor precisa ir correndo atender. Ele disse: não, mas está quase na hora do gol, mais 1 minuto. E a paciente morreu. Talvez morresse se fosse atendida, ou talvez não, a gente não sabe. Seja lá como for, este jovem formado que ali estava fazendo estágio, aquilo abalou tanto ele, que ele chegou em casa e disse: eu não quero ser um médico que troca uma vida por um gol no jogo do Brasil. Então é isso que nós precisamos pensar nos uniformes que nós estamos usando para viver nesse mundo, e faz com que a criatura imatura ainda se sinta gente, se sinta por cima, tá? Então Paulo ainda, ele chama atenção nesse sentido. Ele diz: vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Porque nós somos espíritos. Somos espíritos. E a criatura fica sempre usando a identidade do corpo físico, mergulhados sempre naquilo que aparentemente somos, mas tudo isto é passageiro. Por isso que Paulo então chama atenção sobre esta insensatez, porque nós esquecemos que em essência nós somos espíritos imortais. E o que nós temos acumulado, para quem será? O que nós levamos quando nós partirmos? Deixamos uma briga bem grande aí para quem vai herdar. Só confusão, né? Mas é algo que nós precisamos refletir. E no Evangelho de Lucas, Jesus diz: porquanto cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, ao chegarmos do outro lado, nós vamos ser reconhecidos não pela plástica que foi feita, não pelo corpo que está seguindo o padrão do mundo atual, não por aquilo que nós acumulamos, não por aquilo que nós estamos representando nesse mundo social. Esses frutos ficarão por aqui. Que frutos que nós seremos reconhecidos ao chegarmos no outro plano? O que é que nós fizemos enquanto estávamos exercendo determinada profissão? Como é que está a nossa atuação como pai, como mãe, como filho, como irmão? Então são essas questões que nós precisamos avaliar. Porque enquanto estamos encarnados, nós estamos aqui vivenciando vários papéis no bom sentido, né? Como pais, como mães, como filhos. Quando está tudo bem, eu posso levar a vida de boa. Mas existem momentos que eu tenho que esquecer qualquer coisa. Agora é o meu momento de ser pai, de ser mãe. Agora é um momento em que eu tenho que alavancar determinados valores e dar conta daquilo que Deus confiou e que eu me propus. Então é muito importante que nós façamos esta avaliação
De que forma nós vamos ser reconhecidos no outro plano? E que nós não tenhamos. Sempre a gente vai ter alguma coisinha para se arrepender, mas que não seja muita coisa, né? Mas tem um ponto, que tem uma colega minha que falava muito nisso, e todo mundo já deve ter ouvido falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo já ouviu falar nisso? Isso está errado. Aqui existe uma interpretação equivocada. O certo é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque esse nada aqui está relacionado à questão material. Não vai me faltar o pão, não vai me faltar a roupa, não vai me faltar isso. E a gente sabe que tem gente passando fome, que tem gente que está na miséria. Então, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, naqueles momentos de queda moral, de queda financeira, enfim, naqueles momentos em que todos nós teremos que passar, porque ninguém vai passar por essa vida sem viver momentos de sofrimento, vai precisar de ajuda. E quando nós buscarmos Deus, nós não vamos ficar sem ajuda. Então, lembre-se sempre disso, porque nós vamos encontrar muito essa frase em xicrinha de porcelana, em alguma coisinha assim, tá? Então, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quando eu busco, não vai me faltar. Outros absurdos que nós vamos vendo é a gente encontrar assim alguns pontos, né? Propriedade de Jesus. Jesus administra essa empresa. Nessa aqui eu fui campeã. Quase apanhei. A minha filha me deu uma blusa de presente e não serviu. Aí eu fui trocar. Quando eu cheguei lá na loja, não vou dizer o nome do santo. Eu olhei assim, porque a gente depois começa a estudar um pouquinho mais de espiritismo, a gente tem muito para aprender. Mas algumas coisas mexem, né? Estava lá escrito na parede da dona da loja: Jesus administra esta empresa. Eu disse: ai, Jesus amado. A criatura esqueceu que Jesus disse para Pôncio Pilatos: meu reino não é desse mundo. Vai administrar essa empresa? Vocês já pensaram o absurdo da coisa? Então é mergulhar realmente no materialismo, tá? Então esses absurdos, como espíritas, como estudiosos do Evangelho, a gente tem que ter assim bastante clareza. Quem tem que administrar somos nós. Vamos conseguir ajuda? Sim, se nós buscarmos em qualquer área de atuação, se nós buscarmos a ajuda de Jesus, nós vamos encontrar, mas somos nós que vamos administrar, tá? Então, é o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do céu para si mesmo. Somos nós, através do exercício do livre-arbítrio. São as nossas escolhas positivas, escolhas equivocadas, mas com certeza nós vamos, vivenciar o resultado das nossas escolhas. E aí, isso aí nós não podemos fugir. Então, nós não podemos ficar falando aquela frase: eu sou tão infeliz, eu confeccionei aquela coroa de espinho para Jesus, eu joguei pedra na cruz e aquelas baboseiras todas. Então, nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. Então, quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal de suas imperfeições tome conta da sua alma. Porque nós estamos cuidando muito do corpo. É importante cuidar do corpo? Claro que sim. Precisamos do corpo. Precisamos do corpo porque o espírito, nós espíritos necessitamos do corpo para nos expressar. Precisamos do corpo porque é o corpo que nos ajuda a evoluirmos. Porque o espírito por si só não tem corpo, é uma centelha de luz. Então,
nós temos que pensar bastante nessa questão, de não esquecermos que a identidade do corpo, ela é passageira. Quais são os interesses que nos motiva, que nos move hoje? O que está me levando a tomar determinada decisão, a tomar determinada atitude? O que está me movendo a agir dessa forma? Então, essa questão é bom que nós nos façamos sempre. O que está me motivando a ser assim, a persistir, a agir dessa forma? Qual é o meu motivo? E aí Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Infelizmente, todos buscam a abundância material. Claro, quem é que não quer ter a geladeira cheia? Quem é que não quer ter o conforto? Isso aí é evidente. Somos humanos. Aliás, somos mais ou menos humanos, porque Haroldo Dutra Dias diz que nós vivemos um processo de humanização. Complicado, né? Mas nós temos que pensar no excesso. Então, quando Jesus diz que veio para que nós tenhamos vida e abundância, Ele está nos falando em seguir Ele, os seus ensinamentos, e ter uma vida abundante interna, uma vida espiritual, porque essa ninguém vai tirar de nós. Como seguir Jesus e conquistar essa vida abundante de paz e ter uma conexão com Deus? É difícil, porque seguir Jesus não significa seguir a onda, surfar na onda. Seguir Jesus é um desafio. Seguir Jesus requer o quê? Reflexão. Seguir Jesus requer renúncia. Seguir Jesus requer uma reciclagem dos nossos valores. E ninguém quer mudar. Então, como dizem os espanhóis, te governa. Toma conta de ti mesmo. Não segue a onda, não surfa na onda. Começa a fazer a autoanálise. Esse é o momento do autoconhecimento. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu estou seguindo? O que me motiva? Então, no momento que eu começo a fazer essa autoavaliação, eu vou começar a buscar e vou começar também a trocar os valores transitórios pelos valores imortais. E aí eu começo a frutificar em toda a área de atuação, né? Então, para seguir Jesus significa esforço de autotransformação, o que nós não gostamos. Nós não gostamos de mudança. É muito difícil mudar, porque a gente se acomoda naquele jeito de ser. Existiam 2 empresários. Eles eram rivais. Os 2 eram muito bons, sendo que um criticava muito o outro, o tempo todo criticando e dá-lhe criticar. E o crítico desencarna. Aí no dia do desencarne, aquele que era criticado foi lá e começou a se arrumar. Aí o secretário disse: mas o senhor está indo no velório do fulano de tal que passou esses anos todos lhe criticando. Ele assim: eu vou, e sou muito grato a ele. Se não fosse as críticas dele, eu não tinha a chance de fazer uma autoavaliação. Isso aí é alguém que pensa para frente, porque nós temos muita dificuldade em aceitar as críticas. Então, a crítica, ela serve para nós chegar num ponto e dizer até que ponto isto é verdadeiro, até que ponto a pessoa está fazendo isso para me desestruturar ou realmente eu preciso mudar, né? Mas Jesus diz assim:
por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Está no Evangelho de Mateus. Porque quando os discípulos perguntaram para Jesus por que Jesus estava falando por parábolas, e Jesus então dá essa resposta. Por que Jesus falava por parábolas? Porque a criatura mergulha na carne e vive todos os condicionamentos do mundo material. E esses condicionamentos nos colocam no estado de dependência externa. Então, eu dependo do que está se usando no momento. Eu dependo daquilo que realmente está, é o bolo da moda, é o cabelo da moda, é o salto de sapato da moda. E é assim uma coisa que a criatura nem para pensar, que parece que somos robôs. Tudo do mesmo jeito, né? Então, esses condicionamentos é que realmente faz com que a gente mergulhe na matéria e fique por aí mesmo. E quando nós formos, cadê aquilo no qual nós estávamos condicionados? Então, Jesus nos chama a atenção. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso? César vai representar os interesses da matéria. Precisamos, sim, nós temos um corpo que necessita de medicamento, necessita de vestuário, necessita de uma série de coisas. Agora, nós precisamos dar esse valor para aquilo que é de César e para aquilo que é de Deus, que é nós enquanto espíritos imortais. Então, quando Jesus diz, vós sois deuses, está lá no Evangelho de João, quando Jesus começou a fazer aquela série de aquilo que é conhecido, entre aspas, como milagres, né? Que é uma doação de fluidos, e eles perguntam, os discípulos perguntam como é que Jesus consegue fazer isso. E aí Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer isso e muito mais, mas nós não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque nós não vivemos a nossa identidade espiritual. Nós não nos valorizamos. Então, aquele que deseja conquistar os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, deve atentar-se ao processo de autoelevação. Como? Jesus exemplificou pela prece o tempo todo. É muito importante que a gente não esqueça disso. Todos nós precisamos. Não precisa fazer aquela prece com palavras rebuscadas, uma prece muito demorada, não. No dia a dia a gente está ali trabalhando, não. Pensar em Deus, agradecer a Deus, do nosso jeitinho. O tempo todo estar fazendo prece. Oração significa orar mais ação, então rezar e agir sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus. Na questão da prece, nós temos 3 requisitos que nós não podemos esquecer, que é saber desejar, merecer. Primeiro desejar, saber desejar e merecer. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-vos-á. Tem gente que bate a porta para trocar de carro, para conseguir um príncipe encantado, né? Para fazer aquela viagem de navio, essas coisas todas. Desgraçadamente, isso é muito comum. Então, pedi e se vos dará. Precisamos analisar, aí vem a questão. É o desejar e saber desejar. André Luiz, ele nos fala, André Luiz é o espírito que escreve através de Francisco, escrevia, né? Através de Francisco Cândido Xavier. Ele diz o seguinte, pássaros de asas débeis não devem abusar do voo. Muitas vezes nós vamos pedir alguma coisa que não vai trazer benefício para nós. A espiritualidade está enxergando muito mais além do que nós. Então, aquilo que nós estamos pedindo
não vai ser bom. Por quê? Porque nós ainda somos pássaros de asas débeis. E aquilo que estiver, tá, ao nosso alcance e merecimento, com certeza nós vamos conseguir. Mas para isso nós precisamos ter merecimento. Buscai e achareis. O que é que nós estamos buscando? Essa questão. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Então vamos prestar bastante atenção naquilo que nós estamos pedindo e naquilo que nós estamos buscando. Porque aquele que bate a porta, abrir-se-á. A prece é uma porta que se abre com as esferas elevadas, sempre. Nenhuma prece fica sem uma resposta. Mas imaginem uma criança que não está bem e pede para a mãe para brincar lá fora. E a mãe está cuidando, porque se sair lá fora vai apanhar friagem, vai ficar pior, vai ficar doente. Imagina a criança que chora quando toma uma injeção porque é necessário. Então, muitas vezes, aquilo que nós achamos que é algo muito ruim é aquela injeção doída que vai trazer a solução para os nossos problemas. Mas nem sempre a gente entende, assim como a criança não entende, né? Então, nós podemos não receber o que nós gostaríamos, mas com certeza receberemos o que for melhor para nós enquanto espíritos imortais. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Esta é a lei. Então, nascer é uma matrícula no mundo onde nós somos inseridos. Estamos aqui na Terra, nós somos cidadãos do universo. Hoje estamos aqui, amanhã a gente não sabe. Quem sabe a gente fica aqui no mundo de regeneração, né? Vamos esperar para ver. Viver é uma experiência, né? É uma aprendizagem aqui no corpo material. Renascer uma nova oportunidade, progredir sempre com Jesus. Não tem nenhuma forma de progredir sem os ensinamentos de Jesus. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para hoje. Estarmos sempre buscando os ensinamentos de Jesus, entendermos que Jesus não veio aqui, o sacrifício dele não foi em vão. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar aquilo que é verdadeiro, que nós possamos aguçar os nossos ouvidos e sintonizar com aquilo que vai nos possibilitar a elevação espiritual. Que Jesus nos ampare e nos dê a sustentação necessária nessa nossa encarnação. Muito obrigada, que assim seja. Então vamos, mais uma vez, nos recolhermos, nos aconchegarmos em torno da prece para finalizar este momento da exposição doutrinária. Agradecendo a Elisa mais uma vez, possamos juntos, silenciando os nossos pensamentos, para agradecermos a Deus por mais esse dia na experiência reencarnatória. Agradecermos a Deus por esta reencarnação, por tudo que temos e que somos. Agradecermos a Deus pela nossa família. Agradecermos a Deus pelos nossos amigos. Agradecermos a Deus pelo nosso trabalho. Agradecermos pela nossa saúde.
por tudo, Senhor, pelos benefícios que nós recebemos ao longo da nossa existência, por esta oportunidade, por nos amar do jeito que somos. Brilhemos a nossa luz na nossa caminhada. Cada um de nós aqui está amparado pelo alto, nos ajudando nas escolhas que fazemos. Por isso a nossa gratidão, Senhor, por tantas bênçãos recebidas, especialmente pelas orientações dos Espíritos, pelo Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações do mundo, mas livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado. Com esta prece, humildemente pedimos a permissão para dar por finalizada a exposição da noite de hoje. Que assim seja.